fui sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Futuramente veremos se o calor pode fluir por condução, por convecção e radiação. Se eu te falei que energia interna tem a ver com a energia cinética das moléculas, falei para vocês que era energia interna? Energia cinética das moléculas de um gás. Se eu te falei que o equilíbrio térmico é atingir a mesma temperatura. E se te contei que esses dois corpos têm equilíbrio térmico, esse corpo está equilibrado com aquele outro lá, então esse automaticamente também está em equilíbrio térmico com o terceiro corpo. Se eu te contei essas partes iniciais e desenvolvi a equação que relaciona a escala Celsius Fahrenheit e a grande escala absoluta Kelvin, já vale a pena comentar contigo os exemplos clássicos. Eu diria que tem 4 exemplos clássicos que sempre aparecem no vestibular e que devem estar cheios desses exemplos aí na tua apostila. Eu vou exemplificar e em seguida, de repente, posso até já começar a falar de dilatação para a gente aumentar a nossa gama de material para casa. Então, olha só. Tem uma coisa que me preocupa bastante em termologia, que é assim, o cara vai lá e pergunta, uma temperatura de 40 graus Celsius equivale a que temperatura em Fahrenheit, equivale a que temperatura em Kelvin? Essa pergunta não me preocupa, na verdade. O que me preocupa é a confusão desta pergunta com uma outra pergunta muito parecida, que é uma variação de 40 graus Celsius de temperatura equivale a que variação em Fahrenheit, equivale a que variação em Kelvin. Seria fundamental que vocês conseguissem perceber o quão diferentes são essas perguntas. Para trazer mais para o nosso dia a dia, eu faço uma comparação que é o seguinte. Nós vamos nos encontrar a 1 hora e nós vamos nos encontrar por 1 hora. É a mesma coisa? Não, né? Nós vamos nos encontrar a 1 hora, é o momento do encontro, 13 horas. E nós vamos nos encontrar por 1 hora, é o tempo que nós ficaremos juntos. Beleza? É exatamente a distinção ali, ó. Uma é uma temperatura específica e o outro não, é uma variação de temperatura, uma mudança de temperatura. A maneira de resolver esses problemas é totalmente distinta. Esse aqui, pouca gente erra, porque é só aplicação de fórmula. Eu quero relacionar Celsius com Fahrenheit, então eu copio a fórmula que possui o Celsius e o Fahrenheit. Se eu tenho uma temperatura em Celsius, eu boto na temperatura em Celsius. E aí pronto, acabou a física, matemática básica, bota a básica nisso, né? 8, o 9 está dividido, passou multiplicando, e menos passa mais, para agilizar nossas vidas. Temperatura em Fahrenheit, 72, com 32, 114. Certinho? Nada demais. Em Kelvin, em Kelvin é mais gostoso ainda, né? Porque quando eu copio a relação entre Kelvin e Celsius, dá para perceber que os denominadores têm 5, eu posso multiplicar ambos os lados por 5. Por isso que muita gente prefere decorar que para passar de Celsius para Kelvin é só somar 273, que daria nesse caso 313 Kelvin. Quase impossível errar, se o cara estiver bem tranquilo, tiver com a matemática básica em dia. Porém, quando o cara pergunta uma variação de 40 graus Celsius, corresponde a que variação em Fahrenheit e Kelvin? Basta tu olhar para a fórmula e perceber que esses números de baixo vieram devido às variações. Era 100, 100, 180. A gente dividiu por 20. Esses denominadores me indicam que 5 graus de variação em Celsius corresponde a 9 graus de variação em Fahrenheit, que corresponde a 5 graus de variação em Kelvin. Então basta fazer uma regra de 3, gente. Temperatura, variação em Celsius, variação em Fahrenheit. Quando é 5 em Celsius, é 9 em Fahrenheit. Quando é 40, é X. Uma regra de 3. Matemática mais simples que essa não existe. O aluno não sabe sujar a mão, né? Ele percebe que multiplicou por 8 aqui, multiplica por 8 ali e morreu. Se tu gosta de fazer a multiplicação cruzada, que a professora chamava de cruz credo, para a galera não esquecer, 40 dividido por 5 é 8, 8 vezes 9, 72 graus Fahrenheit. Vamos interpretar a diferença disso? Se num termômetro em Celsius está marcando 40, num termômetro em Fahrenheit marcaria 104.
se eu estou olhando o termômetro e vejo que o líquido termométrico, mercúrio, por exemplo, subiu 40 unidades no termômetro em Celsius, teria subido 72 marquinhas no termômetro em Fahrenheit. Então a interpretação é bem distinta. Para Kelvin não precisa calcular, né? Já descobri a variação em Fahrenheit, que deu 72 graus Fahrenheit. E a variação em Kelvin não precisa fazer a conta, porque quando Kelvin criou a escala dele, ele já fez de tal forma que uma variação em Celsius correspondesse à mesma variação em Kelvin. Então 40 Kelvin de variação, só não tem o grau. Expliquei por que não tem o grau, né? Tudo que a gente bota grau ali, toda vez que aparece aquela bolinha maldita ali, está dizendo que alguém deu um chute. Está dizendo que alguém deu um chute no escuro. Por que é grau, então, o Celsius? Porque o Celsius chutou que zero é temperatura de fusão do gelo e 100 é temperatura de ebulição da água. Ele não olhou na molécula e viu escrito zero, certo? Então foi um chute. Por isso é grau. O Fahrenheit diz que a temperatura do corpo dele era 100 e uma temperatura de um balde com água cheia de sal era zero. Chutou. O Kelvin não. O Kelvin calculou qual era a menor temperatura que existe e chamou aquilo de zero, que é zero de verdade. O zero Kelvin acabou, de certa forma, a temperatura. Zero Celsius, não. Então, sempre que as coisas se baseiam em um chute, para deixar claro que aquilo ali é relativo, a gente bota a bolinha de grau. Em que outro momento tu usa a bolinha de grau? No teu dia a dia, na matemática, que a gente usa direto o grau. Ângulos, não é? Ângulos. Acreditem, um cara, um babaca, chegou e disse uma volta em 360 graus. Por isso que a gente fala que uma volta em 360 graus. Não tem nenhum cálculo que mostre que uma volta em 360 graus. É um chute. Beleza? Por isso que usa a bolinha. Um outro babaca falou, né, 400 graus. Não sei se já ouviram falar nessa unidade de medida. Para ângulo, graus. Uma volta tem 400 graus. Meia volta, 200 graus. Certo? Um quarto de volta, 100 graus. É uma unidade também muito comum de aparecer nos livros e até vestibulares. Grado. Mas o legal é medir o ângulo em radiano, né? Que aí através de um cálculo. Eu faço uma conta e descubro qual é o ângulo. Aí não é um chute. Por isso que a gente gosta, na verdade, verdadeira, de medir em radiano. Certo? Só um comentáriozinho para tu entender a falta da bolinha. Show! Então essas duas primeiras questões aí são tranquilas. O risco é tu te confundir. O erro mais comum nesse exemplo 2 é a galera querer usar a fórmula toda para calcular a variação. Vai dar errado. Tu vai estar calculando uma temperatura, não uma variação. Exemplo 3. Exemplo 3. Uma temperatura na escala Celsius apresenta o triplo do valor da temperatura na escala Fahrenheit acrescido de 20 unidades. Determine a temperatura em ambas as escalas, Celsius e Fahrenheit. Nós já temos uma relação matemática entre Celsius e Fahrenheit, mas o cara no enunciado me disse que tinha uma temperatura em Celsius que era o triplo da temperatura em Fahrenheit acrescida de 20 unidades. Ele escreveu isso em bom português. Nós traduzimos para o matematiquês, fizemos uma nova relação e agora, junto com a outra relação matemática entre Celsius e Fahrenheit que nós já conhecíamos, dá para descobrir, dá para matar a charada. Então tu vê, isso nós já tínhamos. Isso veio do enunciado do problema. Então agora é só isolar uma, substituir na outra e mostrar toda a tua capacidade de matemática básica. Eu acabei de criar esse exemplo, tá? Então não espere números bonitos. Multiplicação cruzada, 9 que multiplica 3TF mais 20 é igual a 5 que multiplica TF menos 32. O cara que está grandinho, ele já faz de cabeça, né? Eu não fiz só para não correr risco de alguém esquecer da propriedade distributiva ou distribuitiva em alguns livros. 3 vezes 9, 27. 2 vezes 9, 18, com 0, 180. 5 vezes TF, 5TF. 5 vezes menos 32, menos 160. Letra para um lado, número para o outro, como a professora do primário insistia. Menos 160, menos 180. 22TF é igual a menos 340. Então a temperatura em Fahrenheit vai ficar menos 340 dividido por 22. A temperatura em Fahrenheit deu menos
170 sobre 11 graus Fahrenheit. Se o vestibular tivesse com a resposta em decimal, tu ainda teria que ter o trabalho de fazer a divisão. Dá 1, 11, sobra 6 abaixo 0, 5, 55, sobra 5, vírgula para baixar o 0, 4, não quero mais. Menos, aproximadamente, aqui é exato, tá vendo? Aqui já é aproximadamente menos 15,4 graus Fahrenheit. Porém, o cara pediu nas duas escalas. E aqui um momento perigoso. Se o sujeito que elaborou a questão é do mal, ele vai fazer com que o aluno que substitua isso aqui erre por uma casa após a vírgula. Ele deve saber que os alunos têm um pânico de trabalhar com frações, que não é o teu caso, é claro. Então, muito cuidado, na hora de calcular a temperatura na outra escala, nessa situação que deu uma fração, use a fração. Porque se tu usar o número decimal com apenas uma casa após a vírgula, pode dar erro na primeira casa após a vírgula. Então tem que ficar muito ligado. Vamos ver se vai acontecer o erro, para a galera entender o que eu estou dizendo. A temperatura em Celsius seria 3 vezes a temperatura em Fahrenheit, que é menos 170 onzeavos, mais 20 unidades. A temperatura em Celsius vai ser 3 vezes 0, 3 vezes 7, 21 foi 2, 3, 4, 5, menos 510 onzeavos, mais 20. Putz, como eu queria que fosse 11, não 1 ali embaixo. Eu vou multiplicar por 11 em cima e embaixo. Vai ficar 11, 11 vezes 2, 22. Se tu preferir tirar o MCI por ali embaixo e multiplicar por ali em cima, sem problema. Eu só gosto de estar consciente do que eu estou fazendo. 11. Menos de 500, estava devendo 510 pila. Cheguei com 220. Paguei 200, fiquei devendo 310. Paguei mais 10, fiquei devendo 300. Paguei mais 10, fiquei devendo 290. A temperatura em Celsius ficou aproximadamente 290 dividido por 11. 2, 22, sobra 7. Abaixo 0. 6, 66, sobra 4, vírgula para baixar um 0. Obrigado, 3, tá bom, né? Aproximadamente 26,3 graus Celsius. Eu acabei de criar esses números. Nunca na minha vida provavelmente devo ter feito números iguais a esse. Deixa eu ver se ia acontecer o caso satânico que eu estou comentando. Se o aluno olha essa resposta e substitui ali para achar a temperatura em Celsius, pode incorrer em erro. Vamos ver se aconteceu. TC é igual 3 vezes menos 15,4 mais 20. Temperatura em Celsius. 3 vezes 4, 12 foi 1, 45 mais 1, 46. Menos 46,2 mais 20. Menos 26,2. Eu disse. Trabalhar com frações é tudo de bom. Trabalhar com número decimais inexatos é uma merda. Dá erro. E eu sei que a maioria de vocês deve preferir o número com a vírgula do que com a fração. Isso pode gerar dor de cabeça no vestibular. Nos vestibulares difíceis isso pode tirar o cara da jogada. Imagina que no gabarito tivesse, né, em Celsius, menos 26,3, menos 26,4, menos 26,2. O cara que fez assim, ó, fica todo bobo, acertei. E errou. Errou porque usou uma aproximação no lugar de número exato. Beleza? Então fica a dica, hein? Cuidado. Cuidado com os números decimais não exatos. As frações são bem mais legais. Último exemplo, mais legal, mais perigoso. O exemplo mais perigoso é esse aqui, ó. E já um monte de gente me perguntou questões que envolvem esse exemplo aí. Presta atenção que tu já vai detonar as questões desse tipo que estão na tua apostila. Questão famosa de vestibular sobre escalas termométricas é assim, ó. O cara vai lá e cria duas escalas que nem existem. Ele dá nome às vezes para a escala. Né? Eu numa sala chamei de Maria e João, outro eu chamei de Asdrubal e Jezebel, aqui eu vou chamar de X e Y mesmo. Aliás, aí pode confundir com um plano cartesiano, né? Vou chamar de Y e W. Z e W. E o cara vai lá e fornece a relação matemática entre as escalas da seguinte maneira, ó. Ele vai lá e diz que a relação matemática entre as escalas é essa aqui, ó.
Z e W está fornecida no gráfico. Determine 50 graus W na escala Z. Como é que eu procedo nessa hora? Tem outras maneiras de fazer, tá? A técnica que eu acho mais confiável, que eu vejo meus alunos errarem menos, é primeiro tu transformar aquela tabela idiota nos termômetros clássicos que nós produzimos na última aula. Temperatura Z, temperatura W. O que o gráfico está me dizendo? Aqui no meio eu vou chamar de TZ e TW, a temperatura que pode variar. Essa aqui ninguém erra, ó. A galera percebe que 20Z é igual a 40W, ninguém erra isso aqui, ó. 20Z equivale a 40W. Agora o pessoal tem muita dificuldade de enxergar esse ponto aqui. Que ponto é esse, ó? Zero para quem? Exatamente, é menos 30 para Z e 0 para W. Ou seja, a pontilhada que vai no zero não está marcada, porque ela está bem no eixo, né? Isso, claro que não enxergar isso não é um problema de física. É um problema de plano cartesiano, né? A pessoa tem que estudar plano cartesiano se ela não enxerga que esse ponto é o ponto 0 para x, menos 30 para y, certo? E aí acabou, agora já ficou uma questão básica, porque eu vou fazer o joelho pé, cabeça, pé aqui, né? TZ menos, esse menos tira emprego de muita gente. 20 menos, isso é perigoso, menos. TW menos 0 sobre 40 menos 0. Pronto, já achei a relação matemática entre as escalas. Menos com menos é mais. Eu ainda dividiria os denominadores por 10. Tem questão de vestibular que só pede isso, só pede a relação matemática entre as escalas. Aí vai ter um ABCD, né? Várias relações diferentes, tu pode ter que trabalhar algebricamente para achar a correta. No nosso exemplo, eu queria saber quanto era 50W na escala Z. Então eu vou botar o 50 no W. TZ mais 30 sobre 5 é igual ao W, que é 50 sobre 4. TZ vai ficar igual. TZ mais 30 vai ficar igual. 25, 12,5. Está dividindo, passou, multiplicando. 5 vezes 12 é 60, mais 2,5, 62,5. Mais passa menos. TZ é igual a 32,5 graus Z. Eu acho que esses 4 exemplos são os exemplos mais corriqueiros nessa área de termometria. Na verdade, se nós formos bem exigentes, né, nós agora estamos numa parte da termologia que é a termometria, certo? O estudo de como é que se mede temperatura. Aliás, a apostila de vocês, ela faz algo importante a gente comentar. Ela discute os tipos de termômetro que existem, certo? E é uma coisa que tem sido cobrada. Então eu vou fazer um comentário sobre alguns tipos de termômetro e como eles fazem para medir a temperatura.